Salve, Isa! Tudo bem? Cara, esse exercício não era muito complicado não, tá? Esse é o código. Eu vou fazer algumas considerações para que você pelo menos entenda o processo. Não precisa saber fazer isso, mas pelo menos tenha alguma ideia do que está acontecendo aqui. E eu vou também falar algumas coisas sobre o que eu acho que você deve fazer para entrega, tá? Principalmente sobre esses comentários que eu passo aqui. É o seguinte, esse código ele funciona desde que você coloque no teu terminal, né, no teu PyCharm, esse comando aqui, ó, pip, né, install, tá? E aí você tem que colocar, copiar isso daqui e vir aqui no teu terminal do PyCharm, né, e ele vai dizer que eu já tenho isso instalado, tá? Porque eu já tenho. E aí eu dou a mesma instalação, ó, tá vendo? Ele vai me dizer que ele já instalou, tá? Ó, já foi satisfeito, né? E eu dou ainda uns lugares para você, no caso do professor, né, para ele pegar esse código, se ele precisar de referências, tá, e para ele instalar no Conda, que provavelmente ele usa Conda, eu acho ruim, mas tem suas vantagens, tá, e um vídeo no YouTube que é exatamente esse código, tá, do jeitinho que tá aqui, eu fiz algumas mudanças, mas que faz também uma regressão linear, tá? Então as bibliotecas importadas para fazer isso é a Pandas, tá? A NumPy e a Matplotlib, provavelmente de library, .pyplot, tá? Eu importei ela como... aí tudo que você está vendo aqui é só eu estou renomeando, tá? Para ficar mais curto no código. E isso daqui é meio que normas assumidas, tá? Meio que, vamos dizer assim, mundialmente, tá bom? Por exemplo, toda vez que eu coloco panda ponto alguma coisa, ele vai me dar, tá vendo? Ele vai me dar atributos, né, dessa biblioteca, entendeu? Então eu instalei no meu computador, né, funções prontas, tá? E por isso que ele me dá esses atributos. Da mesma forma, se eu coloco numpy ponto, né, ele vai me dar, ó, tá vendo? Um monte de atributos associados a essa biblioteca, tá? Assim, por exemplo, trigonométricos e tal. Para você não ter que ficar escrevendo isso muitas vezes, tá? Você usa CS, né? Então aqui você pode usar np e ter acesso às mesmas propriedades aí do que o NumPy, tá? Então é basicamente isso que está acontecendo, beleza? E PLT também. Então, quando eu acesso o PLT, ó, eu tenho as mesmas propriedades do que eu acessasse plotlib.pyplot. Tá? Tá vendo? As mesmas coisas. Tá? Então, isso são só nomeações. Aí eu começo o código. Isso fica a teu critério ou não. Tá? Mas como é uma previsão, eu começo o código pedindo o input para o usuário. Tá? Então, me dá aí um valor numérico. Tá? E aqui, se for... uma letra, né, ele vai pedir de novo essa mensagem, por isso que eu tenho um while aqui, que é um código de repetição. Então aqui o que eu faço? Olha, a variável prever, ela vai assumir o valor de um número, tá? Se essa variável prever, ela é numérica, né, então assim, enquanto essa variável prever, ela é uma letra, tá? Alpha é uma propriedade que diz se o input que você está dando é uma letra, ele vai exibir novamente essa mensagem, tá? E ele vai pedir, ele vai sobrescrever essa variável prever. Então, ele pede novamente que você atribua um resultado e ele roda de novo esse loop aqui eternamente, tá? Até que você dê um valor numérico, tá bom? E o que a gente tem aqui? Bom, aí a gente faz uma definição. Olha, a variável forecast, né, de previsão, ela é um array da biblioteca NP. Então, se eu vim aqui digitar, por exemplo, numpy.array, eu tenho essa propriedade, tá? Para encurtar o código não ficar ilegível, por assim dizer, a gente escreve desse jeito, tá? E aí eu simplesmente estou atribuindo o valor final sobrescrito, então, tá? Para esse novo array forecast. Depois eu te explico por que ele é importante lá na frente, tá bom? E aí eu defino mais duas essa aqui eu posso tirar, porque eu estou fazendo lá, não tem problema. Mas duas variáveis, tá? A variável escolaridade, como também um NP array, tá? E assim, esse é o jeitinho de você montar um array, entre parênteses e tudo que está dentro do array, separado por vírgulas e entre colchetes. E a renda. Se você olhar aqui
no teu trabalho, é exatamente esses caras aqui, tá? Então isso pode ser escrito na forma de uma matriz, né? E a única coisa que eu fiz foi separar isso em 2 arrays, tá bom? Nossa, a renda mensal é extremamente alta aqui, inclusive, hein? Isso aqui é um outlier. Enfim. E aí, eu faço uma adequação ao modelo, tá? Que é reformatar essa primeira matriz para que eu consiga multiplicar com a segunda, tá? Isso é um passo que você tem que fazer dada essa biblioteca, tá? De importação linear. Eu não falei, mas esse comando aqui, ele plota, tá? Um gráfico, e esse comando aqui, eu importei tudo que tem nele, mas você poderia só importar a função regressão linear, tá? Quando você usa o asterisco, você importa toda a biblioteca. Isso aumenta, então, o peso desse arquivo, né? E aí ele pode perder performance quando ele vai rodar, mas para a disciplina isso é irrelevante, tá bom? E aí, eu escrevo, então, coloquei essas variáveis. Uma coisa que é importante, tá? No exercício, veja bem, no exercício, ó, ele dá esses valores de renda, né, de escolaridades, e aí ele dá uma jésima observação, em qual o y final, né, é 7.600, tá? E a escolaridade final é 16, tá? O que eu fiz? Eu simplesmente adicionei esse número. Você vai ver que quando eu adiciono esse número ao meu array, eu tenho uma regressão linear. Tá? E quando eu deixo só esses dados da tabela, eu tenho outras. Para ser sincero, eu não entendi o que ele quis dizer com isso. Ele queria limitar essa regressão linear, tá? Ele está assumindo que a última observação é esse cara aqui, tá bom? Eu usei isso, tá? Você pode tirar isso do código e ver o que acontece, tá? Eu até posso fazer para você, mas fica aí se você quiser se debruçar sobre isso, tá bom? E aí ele fala assim, ó, admitindo a existência de uma relação linear, né? Então, o que ele quer? Ele quer minimizar isso daqui, tá? Dada essa relação linear, certo? Relação linear de colegial mesmo, A mais BX, entendeu? Mais o que é isso aqui? É um erro, tá? Assim, você poderia desenvolver um algoritmo para fazer o somatório dos desvios absolutos. Só que é programação bastante já, né? Pelo menos intermediária, eu não sei fazer isso, para você ter ideia. E tem funções prontas, né? Então, o que eu fiz? Eu peguei simplesmente uma propriedade e estou resolvendo o problema sem criar isso daqui, né? Sem criar esse algoritmo, mas já usando de um algoritmo pronto, tá? Então, aqui ele sugere, né, a formulação, mas você não deve seguir essas variáveis, tá? Não tem problema, como o Geraldo falou na aula, você pode fazer do jeito que você quiser, tá bom? Bom, dito isso, a gente volta então pro PyCharm, tá? E eu parei aqui, acho que nessa linha de código, né? Já fiz a introdução, então aqui você tá vendo 16, que eu acrescentei, e 7.600 como valores finais, tá? O que eu acho que a regressão linear faz? Ela vai considerar esses valores como meio limitadores, de certa forma, para a minha regressão linear. Então, meio que vai puxar tudo para baixo, que é o que você vai ver aí quando eu rodar esse código, tá bom? O modelo, né, que é a variável que eu estou criando, ó, tá vendo? Toda vez que eu clico, ela já circula para mim onde está aparecendo o modelo, tá? Mas o modelo, ele é um modelo linear, ponto, linear regression, tá? Então, assim, só para você entender, eu posso vir aqui, ó, e colocar, né, linear regression, ponto. Quando eu faço isso, ele me dá os atributos, né, desse modelo linear, tá? Então, eu posso usar todas essas funções, tá vendo, ó? Nem sei o que elas... Olha, Logistic Regression. Mó da hora, cara. Logistic Regression é aquela coisa lá do Covid, tá? Então, aqui você consegue calcular quantos casos de Covid você vai ter ou quando a sua imunidade de rebanho vai acontecer. Isso é bem legal, cara. Função pronta, tá? Você não precisa muito mexer. Bom, só fiz isso de novo para você ver de onde as coisas saem, porque a programação às vezes assusta. E até você entender que a linguagem de programação orientada para objetos quer dizer que uma coisa puxa uma classe de uma família submetida a ela, é complexo, tá? Então, como que eu leio isso daqui? Bom, a minha variável modelo, que é o meu modelo, certo? Ele usa uma propriedade, né? Modelo linear, tá? E dentro dessa propriedade eu estou puxando a função, por assim dizer, né, ou o atributo regressão linear, tá? Eu estendo um pouquinho, e fica um pouco repetitivo o vídeo, mas eu gosto de fazer isso para
contextualizar o que está acontecendo, tá bom? E aí eu simplesmente atribuí aqui, ó, que o meu B, né, que é o meu B? É o meu, o ponto em que esse gráfico cruza o eixo Y, tá? Então, quando x é igual a 0, eu tenho esse B, tá? É onde ele vai interceptar. E o meu A é justamente o slope, né, que é a inclinação da reta, que seria a derivada, tá? Aqui são duas propriedades, então, o intercepto, tá? E o coeficiente do meu modelo. Então, isso, só para você entender, isso daqui é como se isso daqui que eu acabei de dizer ali embaixo, é como se eu fizesse o negócio, ó, como se eu fizesse isso daqui, ó. Isso, ó. Tá vendo esse fit aqui? É como se eu fizesse tudo isso e depois colocasse um ponto, model, intercept, tá? E por aí vai. Tá? Então, assim, aqui eu tô atribuindo, né, eu esqueci de falar isso, tá bom? Desculpa. Então, aqui, desculpa, volta um pouquinho, né? Antes de eu criar essas duas variáveis, eu tenho que explicar como que esse modelo funciona, tá? Então, a propriedade que eu vou utilizar para ele calcular a regressão linear é o fit, tá? Então, por exemplo, se eu vir model.fit, né, ele vai me pedir o quê? Uma variável x, né, uma variável y, e aí eu posso colocar algum peso, tá bom? Eu não sei para que é esse peso, posso procurar depois e pensar sobre isso, tá? E tem uma fit intercept que eu não sei o que faz, mas a gente pode até procurar depois, tá? E aí, essa expressão, então, aqui, ó, que você tá vendo logo embaixo, o que eu tô passando como parâmetro, tá? Isso é importante, né? Eu tô passando o escolaridade, tá? Ó, o que é o meu escolaridade, né? O meu escolaridade está aqui, ó. É o meu eixo, se eu for olhar aqui no teu exercício, o meu escolaridade vai ser meu eixo X. Poderia colocar ele no eixo Y, tá bom? Não tem o menor problema. E o que eu estou passando como eixo Y para ele? O renda mensal, tá bom? Então, ó, eu coloco escolaridade, aí eu tenho que fazer um reshape para esse modelo funcionar, e aqui eu coloco a renda, tá? Então, ele vai aplicar um método de regressão linear que usa a minimização dos desvios quadrados, tá? Direto. Eu não vou calcular isso. Isso daqui é um absurdo de você pensar em calcular. Esse exercício deve ser de 1900 e bolinha, tá bom? E beleza. Daí o que eu faço? Bom, eu tenho essas propriedades que eu já te expliquei, tá bom? E eu estou atribuindo elas a uma variável B e a uma variável A. E estou atribuindo também, estou transformando esse resultado aqui, que sai daqui, que é um array, tá? Em float. Ou seja, eu estou transformando isso num número puro, tá? Só basicamente isso que faz, tá? Se eu colocasse aqui só model intercept, ele me viria com barras, tá bom? Por exemplo. Depois eu mostro para você. Melhor não confundir demais, mas vou explicar, tá bom? E aqui o forecast, né? O que é o forecast? A previsão. Então, lembra que eu defini aqui, ó, tá vendo? Um forecast como um array, né? Que está recebendo o input do usuário, que é um número, certo? Aqui eu digo que o forecast que era um número, na verdade agora ele vai ser o quê? Model predict, né? O prever, que é o que eu passei para o usuário. Tá? Então, assim, desculpa, que é o que o usuário me passou. Então, eu estou redefinindo essa variável, que antes era um número, para agora ser uma previsão desse número, tá? Então, esse model.predict, ele diz assim, ó, dado que eu tenho uma regressão linear, que é uma reta, né? Melhor pensar assim, uma reta. Se eu escolher um x e colocar nessa equação de reta, eu consigo, portanto, achar o y associado. É isso que o predict está fazendo. Ele pega uma escolaridade, tá? E ele associa aí a um valor de y de renda mensal, tá bom? Pensando que isso é um modelo de regressão linear, porque não faz muito sentido isso na prática, tá? Na prática, sim, você vai... sei lá, você tem 20 anos de escolaridade, cara, não vai aumentar tanto o seu salário, entendeu? Então, por isso que talvez esses caras aqui sejam limitantes reais, porque quando eu coloquei eles no modelo ficou muito melhor, tá? E puxem tudo isso para baixo, tá bom? Então, assim, vamos continuar aqui, tá? E aí, feito isso, esse é o código, então, para fazer a previsão, eu só estou printando informações na tela,
tá? E eu tô dizendo assim, ó, predição para escolaridade, tá? Aí eu abro um colchete em anos, tá? E aí eu ponho outro colchete. E aqui eu formato isso para ele me trazer o valor, né, do prever, que é o parâmetro que foi passado pelo meu usuário, e aqui o valor da forecast, que é essa função toda aqui já dentro do meu modelo de regressão linear, tá bom? E aí eu peço para ele, ó, print, né, exiba para mim coeficiente de regressão linear, que é o R quadrado. A gente não viu estatística, eu vi na bio, então quanto mais próximo de 1, tá, esse número, ele vai te dizer o quanto que os teus dados aderem de fato ao modelo estatístico. Então, R's muito pequenos, por exemplo, um R de meio, R quadrado de meio, significa que os teus dados não têm nenhuma correlação linear. Tá? É isso que a gente interpreta. Até 95% a gente considera que o modelo é bom, porque você tem 5% de chance de modelo de essa previsão ser ao acaso, ou seja, em 5% das vezes, né, por assim dizer, esses dados que você imputa lá, eles estão exibindo uma correlação que não existe de verdade, tá? Estatisticamente, tá bom? Muito usado em biologia, tá? E aqui eu coloco, então, o print do valor de A, que é o meu slope, né, que é a minha inclinação, e o print do valor de B, que é o meu intercepto, tá, em Y, beleza? Você pode perceber que às vezes eu coloco esse formato e uso o ponto format, e às vezes eu simplesmente coloco essa versão de print, tá? Que é separar por vírgula, tanto faz, tá? O mais correto é colocar esse format, né? O format, mas não tem também muita coisa assim, tá bom? E aqui uma coisinha legal, ó. Eu printo também a equação da reta, tá? Tal que y vai ser igual a essa chave aqui, mais essa chave aqui vezes x. Aqui eu uso o format, tá? Porque eu estou substituindo aqui o A e aqui o B, tá bom? Mas como valores de texto, tá? Então, assim, eles deixam de ser números e eles passam a fazer parte de um string, né? Que é um texto em programação, tá? E esse .2f simplesmente vai me reduzir o meu valor que era um float, né? Então, o float, ele é infinito, né, como se fosse uma dízima infinita, tá, que é gerada a partir de uma razão, né, e eu estou simplesmente limitando ele desse jeito para 2 casas decimais, tá bom? Sem mexer no valor, só estou limitando a exibição, tá? E aí eu faço de novo, eu printo essa equação da reta, tá? Só que agora eu substituo aqui, ó, o x, tá? Substituo o prever, né, que é o meu x, então esse x vira o meu prever, que é o número que eu coloquei lá, e associado a isso eu tenho a minha forecast, que é a mesma coisa do que esse comando aqui, tá bom? Desculpa, esse comando aqui, tá bom? Então, aqui eu só estou passando para ele, você vai ver que esse número aqui, obviamente, vai ser igual a esse cara aqui, tá? E o que eu estou dizendo, ó, a multiplicação disso, né, teoricamente, se eu fizesse uma conta, é igual. Eu já fiz, ela é igual, tá bom? E aqui a gente tem a parte de plotar um gráfico, tá? Para plotar o gráfico, a gente usa essa biblioteca aqui, tá bom? Então, como eu já te expliquei, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou definindo um nome para o x, né? Ou seja, para ordenadas, abscissas, para as ordenadas, né? É abscissa ou ordenada, Yumi? Ordenada é o quê? X ou Y? Abscissa é o quê? X. Então, as abscissas... Obrigado. As abscissas X, né? Aqui. E as ordenadas Y, tá? Simplesmente usei o que está aparecendo aqui no teu exercício. Não tem nenhum segredo nisso, tá bom? O número de observações... Então, o número da observação tem que ver aqui se isso entra de alguma forma, tá bom? Porque se, por exemplo, eu vou depois refazer esse algoritmo então, porque assim, se esse número, eu não sei se isso daqui indica, né? Quantas observações foram feitas, tá? Ou se essa é a primeira observação, essa é a segunda observação, essa é a terceira observação, deixa eu ver. Não, 7 observações, 7 pessoas, tá? Beleza, então não precisa fazer nada não. Porque assim, se fosse uma frequência, você teria que multiplicar, né, esses valores. Então você teria uma média, lembra de estatística? Você teria uma média diferente, tá? Então esse cara apareceria uma vez, esse cara apareceria 2 vezes. E aí você teria um modelo que você teria que ajustar a esse número de observações. Mas como aqui ele fala aqui, ó, considerando 7 observações, são 7 pessoas, tá? Então você não precisa fazer nada, tá bom? E aqui, né, ele está extrapolando isso para N pessoas e
e enfim, tá? É o que ele quer colocar o modelo linear, que é o que eu previ aqui, tá bom? Então, de quebra, né? Se você usar 16 aqui como escolaridade, ele vai te dar o parâmetro associado, tá? Mas eu deixei para o usuário livre, tá? Então, é o input, justamente o input que você vai receber aqui, é preferível que você fale para ele colocar 16, tá? Mas eu deixei livre para o usuário para ele testar qualquer número, tá bom? Então, assim, seguinte, né? Vamos lá. Isso daqui, ó, o plot sketcher, tá? Ele é um comando que ele simplesmente vai plotar os eixos, tá bom? Esse marker eu vou deixar bolinha, eu vou tirar esse aqui. Acho que bolinha fica melhor. Aí você pode redefinir a cor, se você quiser, pode mudar as coisas aqui, tá bom? Aí você tem que fazer um negócio aqui, ó, o plot, né, escolaridade, aqui o que eu tô fazendo? Eu tô plotando, né, escolaridade no eixo X, tá? E eu tô plotando também no eixo Y agora, ó, o modelo, tá? A predição de todos os números da escolaridade, tá? Então, quando eu faço isso, eu tô traçando literalmente uma reta com todos os pontos preditos. É como se eu pegasse, vou mostrar aqui no array, tá? É como se eu pegasse esse cara e predizesse, 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 predizesse, enfim, prevesse, né? E aí predissesse, né? E aí plotasse isso numa reta. Então você vai ver que esse modelo é a própria reta da regressão, tá? E eu estou associando uma cor azul e a última coisa que esse código faz é mostrar, exibir. Então vamos rodar isso aqui agora que a gente já fez tudo, tá? Então a primeira coisa que você vai pedir para o usuário, tá, é aqui, ó, insira um valor de escolaridade para a previsão. Você pode colocar barra, eu vou colocar 16, tá? Só estou mostrando que você pode dar espaço porque ele já transforma isso num número, tá bom? E isso é a tua regressão linear, tá? Então, o que você consegue ver? Os pontos vermelhos são aonde está o teu parâmetro de escolaridade com a tua renda, tá? 10 mil, 20 mil, 30 mil. Olha o outlier aqui. O que é o outlier? É o cara que ele sai os dois, na real, são outliers. É engraçado, né? Porque tem um que é muito baixo e um que é muito alto, tá? Então, você tem que pensar um pouco sobre isso para ver se faz sentido você manter esse modelo do jeito que tá? É a única coisa que eu acho que fica para exercício para você pesquisar, tá? E a tua reta, tá? Ela tá aqui, entendeu? Então, a reta que eu mostro lá, ela aparece aqui. Bom, isso é a figura, tá? E aí, você tem os teus dados, tá bom? Então, ó, você tem um R quadrado que é bem baixo, né? Nesse modelo, tá? Então, assim, são aqueles... Eu já tiraria agora vendo esse R quadrado, tá? Você tem o valor da inclinação, você tem o valor do intercepto, tá? No eixo Y, e você tem aqui a equação da reta, tá? Que eu montei, e a equação da reta dando, né, o valor aí predito para o 16, que é exatamente esse número, tá bom? Isso aqui você ignora. É um erro de alguma coisa que ele está me avisando que eu não estou usando o valor numérico, mas assim, é um erro de interpretação, não muda em nada o valor. Tá? Não é legal ter vermelhos, mas o Geraldo não vai ficar triste com isso não, é só um erro secundário, tá bom? O que eu vou te mostrar agora, e aí tu decide, tá? Eu vou tirar esse número aqui e vou tirar esse número aqui, tá bom? E simplesmente eu estou ignorando isso daqui porque eu não entendi o que ele quer, tá? Mas eu sei que o que eu fiz aqui tá certo, eu tenho absoluta certeza, tá bom? E quando eu faço isso e rodo o código, eu vou entregar para você esse código assim, tá bom? Então, ó, quando eu rodo esse código agora, eu vou colocar os mesmos 16, tá? E olha como fica mais bonito, tá? Então, assim, ele me dá agora, né, uma predição, tá? Ele muda, né, esse gráfico. E aqui você vê, ó, o R, né, bem assim alto, né? Se você pegar o que significa um R quadrado, abrir aqui, ó, o R quadrado, a medida estatística de quão próximos os dados estão de uma linha de regressão ajustada, tá? Então, assim, ele está sempre entre 0 e 1. 0 indica que o modelo é uma bosta, tá? E 100% indica que o modelo explica toda a variabilidade dos dados de resposta ao redor de sua média. Ou seja, quanto maior, melhor o modelo, tá? Então, para agora, é só isso aqui, você tá vendo aí os modelos, tá bom? Então, assim, se você colocar esse dado aqui, ó, que tem no exercício, tá? Você vai ter um modelo que ele não se ajusta,
Por que esse modelo não se ajusta? Né? Porque você tem outliers aqui, você tem um 16, que ele dá um valor, um cara que, tipo, ganhava, né? Tinha 16 anos de escolaridade e provavelmente era um diretor de alguma coisa, né? O cara era milionário. E aí você tem um 16 aqui, que o cara, ó, ele tá aqui, ó, ele tá ganhando equivalente a um grau de escolaridade 4, né? E isso daí é ruim pro teu modelo, óbvio, porque transforma num outlier, tá? Então fica a teu critério. Se você quiser copiar o código e mandar os dois, você pode, tá? É só simplesmente você dar um Ctrl+C, Ctrl+V. Eu não vou fazer isso, mas assim, é simplesmente você vir aqui, dar um Ctrl+C, Ctrl+V e modelar de novo, entendeu? Você vai ter que trocar o nome de todas essas variáveis, né? No Ctrl+C, Ctrl+V provavelmente, tá? E plotar, e ele vai plotar dois gráficos, tá? Vai ter que mudar isso, você pode colocar, por exemplo, escolaridade 2, entendeu? E aí, ó, uma coisa que ele faz aqui, ó, se você der um refactor, tá? E um rename, estranho, porque ele ia renomear todos, né, pra mim. Não deu clico aqui em... Ah, tá, desculpa. Volta. Então, ó, você tem escolaridade 2. Se você vir aqui e dar um refactor e um rename, tá? E teoricamente você troca aqui o nome, ele deveria mudar em todos. Mas ele não assim o fez. Não sei porque tá acontecendo isso. Talvez no seu PyCharm ele faça isso, tá bom? Undo aqui, né? E beleza, tá? Então é isso. Você vê aí, se você quer inserir os dados finais, é só você vir aqui e trocar. Esse é o código. Ah, uma coisa interessante, você pode rodar ele novamente e passar um parâmetro diferente. Por exemplo, você quer um cara que estudou 40 anos, tá? E olha que interessante, o cara que estudou 40 anos, a gente vai fechar isso aqui, ó, e vai ver aqui, ó, ele vai ter um salário de 17 mil. Né? Não, de 171 mil, tá? Então, essa é a limitação do modelo de regressão linear, né, cara? Porque se você projeta 40 anos... Porque, assim, o salário do cara não vai aumentar linearmente, né? Você tem que colocar um limite nessa variação linear, tá? Não faz mais sentido olhar 16 anos de estudo, não faz mais sentido o cara ganhar mais que isso. Tá? Então, assim, teoricamente seria algo parecido com a lei dos retornos decrescentes, né? À medida que você aumenta o nível de escolaridade, a taxa de crescimento, a taxa de correlação, por isso que é um modelo não linear, de fato, isso daqui, ela vai diminuindo, né? Então, seria algo assim, tá? E seria um modelo provavelmente exponencial aí. Exponencial não, que seria o contrário, mas seria o outro, né? Logaritmo, modelo logaritmo, tá? Talvez tenha aqui regressão logarítmica. Tem que pensar um pouco. Mas, obviamente, não é o que o teu exercício precisa fazer. Então, beleza? Com isso, eu declaro encerrado. Cara, não sei como que o Geraldo vai corrigir isso. Mas, assim, você tá dando tudo aquilo que ele pediu no exercício, tá? Então, ó, ele queria que você encontrasse, né? O A e B, que minimizam os somatórios dos desvios absolutos, e esse A e B é, de fato, ó, o A e B dessa equação, tá? E esse A e B é, de fato, o que tá acontecendo aqui, tá bom? Então, é isso, beleza? Beijos, se cuida, boa prova, boa P3. Abraço, tchau!